E chegamos no período mais desafiador para as nossas finanças pessoais. É o período das férias. Sim, o período das viagens, para onde vamos passar as férias e como que isso afeta as nossas finanças. Se você quiser dicas incríveis para planejar melhor e organizar melhor as suas férias e que as férias não sejam culpadas por afetar o seu histórico financeiro e a sua vida financeira no próximo ano, fica aqui comigo nesse vídeo, já deixa o seu like e se inscreva nesse canal para você ficar sabendo de dicas incríveis sobre finanças pessoais, sobre negócios e sobre comportamentos. Olha, o período das férias é um período muito delicado, pois ele normalmente ocorre depois das festas de final de ano, onde nós já gastamos com presentes, já gastamos com festa de Réveillon, com ceias, com jantares, enfim, muitas vezes roupas também para esses momentos. E logo na sequência, depois das férias, nós temos os meses dos Is, IPVA, IPTU, vários impostos para pagarmos. Além disso, em janeiro também, normalmente, é o mês em que temos as matrículas escolares. Então, somado a tudo isso, nós temos ainda o período das férias. E normalmente nessas viagens, nossos programas de férias, nós deixamos o nosso emocional falar mais alto. Ou seja, é aquele período em que a gente está cansado de um ano de trabalho e a gente diz o seguinte: eu mereço. Trabalhei o ano inteiro, eu mereço e eu quero tirar as férias. Normalmente a gente está bastante cansado, bastante tenso, bastante estressado, e aí a gente quer nada mais, nada menos do que ficar aquela semana num resort, ir para uma praia, ir viajar, ver talvez amigos, parentes que nós não vemos mais há muito tempo. Enfim, é aquele momento do prazer. E nesse momento, normalmente, existe o risco de a gente extrapolar o nosso planejamento financeiro. Então, como consequências, nós temos aí pessoas endividadas e normalmente aquelas pessoas que não se planejam adequadamente com o seu veraneio, as suas férias, as suas viagens, né? O que acontece? Ela começa o ano seguinte endividada. E não é isso que eu quero para você. Por isso que eu estou trazendo esse conteúdo, fiz esse vídeo para ajudar você a entrar melhor no próximo ano e não começar já o ano endividado. E, além disso, você pode em algum momento ficar sem dinheiro, assim como já aconteceu para mim em algumas outras situações de férias, onde eu ainda não tinha toda a expertise e inteligência financeira, acabei sempre me deixando levar pelo emocional e quando chegou o momento de janeiro, fevereiro, março, faltou dinheiro, ou seja, estourou o limite do cartão de crédito, não tinha mais dinheiro e aí tinha que começar a pedalar outras contas para poder então pagar aquela dívida que herdei do momento das férias. Então, por isso que eu estou trazendo esse conteúdo para você. Uma dica que eu quero trazer para você aqui está relacionada ao planejamento. Essa, infelizmente, é uma atividade que não tem como você não obter êxito se você não investir um bom planejamento das suas férias. E uma das coisas mais importantes que você deve fazer é saber tomar a decisão com tempo antecipado. Como que as pessoas de mentalidade de riqueza, as pessoas com mentalidade milionária, como que elas planejam? Normalmente elas já definem o seu período de férias e o seu destino das férias com um ano de antecedência. Elas aproveitam com isso preços de passagens aéreas em promoção ao longo do ano,
ou conseguem se programar. Por exemplo, conseguem comprar passagens aéreas com antecedência, pagam mais barato, conseguem pagar parcelado essas passagens, conseguem negociar melhor os pacotes, por exemplo, com hotéis, e com agências de viagem, dependendo onde for o destino das férias. Então, quem se planeja com antecedência consegue normalmente barganhar mais, consegue comprar as coisas por um preço com mais vantagem, conseguem descontos melhores do que você deixar para comprar, por exemplo, passagem aérea naquele período em que as férias estão acontecendo, ou seja, tudo fica mais caro, as diárias hotéis, tudo fica mais caro, então você perde a sua capacidade de compra, o seu poder de compra, se você não fizer um planejamento com bastante antecedência. Mas vamos lá, vamos imaginar que você não conseguiu este ano ainda fazer o seu planejamento com tanta antecedência ao ponto de você já poder reservar hotel, já de poder comprar passagens aéreas. Então vamos lá para algumas dicas para você fazer o seu planejamento nessas férias para que você consiga estar melhor então no ano que vem e quiçá conseguir fazer então um planejamento mais aprofundado no próximo ciclo. Vamos lá. Primeira questão que você tem que considerar é que o planejamento ele leva em consideração tomada de decisão, então você tem que definir algumas coisas. Infelizmente, muitas pessoas entendem que por ser férias é algo que você não precisa definir nada, então você vai levando e vamos ver no que dá, e isso é muito ruim. Então férias sim, é também uma atividade que você precisa decidir. Se você vive em família, casal, por exemplo, ou tem sogro, sogra, pais que vão junto, por exemplo, tem que decidir ou planejar isso em conjunto, né? Não adianta uma pessoa ter o desejo de ir para a praia e a outra pessoa querer ir para a fazenda, né? Uma pessoa quer ir para o litoral e a outra pessoa quer ir para uma cidade tipo Gramado, Rio Grande do Sul, né? Então, a gente tem que ter primeiro um alinhamento, né? Uma decisão em casal, em família, para onde nós vamos ir. Então, essa é a primeira coisa, é definir o local, o destino, né? O destino. Segundo ponto do planejamento, quantas pessoas vão ir junto? É só o casal? É só uma pessoa? Tem filhos? Vai levar babá? Tem sogro, sogra, pai, mãe, no caso avô, avó? Vai levar junto? Como que é? Quantas pessoas vão ir? Porque tudo isso vai definir o custo dessa viagem ou dessas férias. Depois que você definiu, então, o destino, quantas pessoas vão, você também precisa definir quantos dias, qual o período que você vai ficar. Né? Quantos dias você leva para se deslocar? Um dia, 2 dias, meio dia? Quantos dias você vai ficar lá? Quantos dias você pretende ficar? Então, eu pretendo ficar 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. Quantos dias você pretende ficar? Até o seu retorno. Depois disso, o quarto ponto que você precisa planejar ou decidir para ter umas férias com êxito financeiro é você definir também o período do ano em que você vai viajar para esse local. E aí fica uma dica muito importante que é evite períodos de alta movimentação, pois normalmente os hotéis, os restaurantes, eles estão muito cheios, lotados, e é o período em que eles aumentam muito os preços. Então, fuja de períodos como, por exemplo, semana entre Natal e Ano Novo, a primeira semana do ano, ou passar o Réveillon, são férias que custam muito caro. Você pode, muitas vezes, conhecer o mesmo local, se o seu objetivo é conhecer uma cidade diferente, você pode conhecer o mesmo local em períodos em que não estão tão disputados, em que não há tanta movimentação. Com certeza, você vai pagar menos por isso. Eu, por exemplo, já tive uma experiência em que o hotel
a hospedagem na semana entre Natal e Ano Novo estava um valor e 2 semanas depois, ou seja, na segunda semana de janeiro, estava pela metade deste valor, né? Então eu só desloquei as férias por 15 dias à frente, aproveitei as férias da criança e consegui ter uma redução na hospedagem, no custo da hospedagem, pela metade do preço. Depois que você definiu isso, você tem que olhar para o fator deslocamento. Como você vai para essas férias? Você vai de carro, você vai de ônibus, você vai de avião, ou uma mistura, você tem que ir de carro até um trecho, até o aeroporto, depois pega avião, depois pega mais ônibus, como que é e quanto custa? Principalmente nesse período em que nós estamos com o preço dos combustíveis muito alto, as passagens aéreas, por exemplo, subiram mais de 80% no último ano. Então isso impacta, com certeza, o custo das suas férias. Provavelmente você vai ter que abrir mão, talvez, de uma hospedagem melhor, porque você teve que gastar uma parte já com o deslocamento. Então, considere, né, defina qual tipo de deslocamento você vai utilizar e calcule, né? Então, para você, por exemplo, fazer o cálculo de quanto você vai gastar com o seu automóvel, se for possível se deslocar, você pode considerar uma média de 10 km por litro de gasolina. Então, a cada 10 km, você vai gastar 1 litro de gasolina, que hoje, preço atual, está em torno de R$ 4,70. Então, a cada 100 quilômetros que você percorrer, você vai gastar 10 litros de gasolina, ou seja, equivalente a R$ 47. Aí você considera se tem pedágios, se tem estacionamento, você vai ter que pagar estacionamento. Tudo isso é parte do custo também com o deslocamento. Outro ponto importante, hospedagem. Que tipo de hospedagem você vai querer? Você vai optar por um hotel, né? Em alguns locais, os hotéis têm refeições completas, café, almoço e janta. Alguns locais você pode reservar pousadas, por exemplo. Você também tem alternativas de sites como o Airbnb. Você pode talvez buscar o hostel. Enfim, qual é a sua preferência? Qual é a sua necessidade? Você pode alugar apartamentos, casas, enfim. Você pode, muitas vezes, alugar também locais, você tem que considerar daí cruzando com o deslocamento, porque às vezes você pode alugar uma casa que fica muito distante do local onde você gostaria de ir, e isso afeta o seu deslocamento. Aí você diz, mas eu vou lá no momento, vou chamar o Uber, vou usar transporte coletivo, que talvez encareça muito as suas férias. Então você tem que fazer essa relação. O custo-benefício do local onde você vai ficar versus a distância para o local onde você vai querer passar a sua temporada. Se for na praia, não é? Se for no interior, então onde você vai querer ficar e a hospedagem, o local da hospedagem. Então, considerando distância e entre outros requisitos. A questão muito importante, a dica que eu dou para você, na questão da hospedagem, nunca deixe de olhar no Google qual é a classificação daquele local por pessoas que já utilizaram. Quantas estrelas já deram? 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas? Qual é a posição, a avaliação deste serviço? Pois muitas vezes as fotos que você olha no site não correspondem à realidade do local. Ou também, muitas vezes, o nível de serviço deixa a desejar. Você pode chegar lá com a sua família, seus familiares, e pense as suas férias. Afinal de contas, você passou o ano inteiro trabalhando e você merece agora esse descanso. E aí você chega lá, pega uma acomodação, pega um hotel, uma pousada, uma casa, que, por exemplo, o ar-condicionado não funciona. Então isso você até viu nas fotos que tem o ar-condicionado, mas chegando lá não funciona, e aí lhe causa uma experiência inesquecível de férias muito ruins. Então você
pagou inclusive um valor alto de hospedagem, mas o nível de serviço de entrega ficou muito aquém, muito abaixo do que você esperava, do que prometia. Terceiro ponto, refeições. Então, veja também planeje como você vai fazer as refeições. Aqui na minha casa, quando a gente faz viagens, a gente faz o planejamento das refeições no nível de um cardápio diário. Todos os dias a gente já sai de casa com tipo de uma agenda, onde a gente coloca na segunda de manhã o que a gente vai tomar de café, na segunda de meio-dia o que a gente vai almoçar, na segunda à noite o que a gente vai almoçar. E assim a gente coloca para todos os dias das férias, a gente já define o nosso cardápio de cada uma das refeições. De posse disso, a gente já pode comprar os insumos. Então, por exemplo, se a gente vai alugar um apartamento pelo Airbnb, onde nós mesmos podemos preparar as nossas refeições, que muitas vezes é muito mais em conta, a gente já pode comprar de posse do cardápio que a gente definiu, nós já podemos comprar todos os insumos, sem exageros. Então esse é um detalhe importante também, que você não compre, por exemplo, já vi pessoas comprando carnes, por exemplo, compra carne para passar um mês inteiro, mas vai passar as férias naquele local apenas por uma semana. Então o exagero das pessoas muitas vezes faz até com que comidas vão fora, e por isso muitas pessoas, inclusive, preferem comer em restaurantes, porque não corre o risco de ter o exagero e de repente jogar comida fora. Então vai depender muito do seu perfil. Como que você funciona melhor? Você gosta de cozinhar, não gosta de cozinhar? Tem pessoas que também dizem assim, mas eu vou tirar férias e eu não quero ir para a cozinha, não quero ir para as panelas, então eu quero almoçar e jantar fora. Então isso também é um ponto que você deve levar em consideração, principalmente quando você está escolhendo a sua hospedagem. A sua hospedagem oferece refeição? Oferece café da manhã? A sua hospedagem oferece almoço, janta? E se oferecer, é cobrado à parte? Quanto custa? Vale mais a pena eu fazer a comida própria ou eu comprar, então, do local que oferece essa refeição? Outro ponto importante para você considerar no seu planejamento da viagem, das suas férias, olha só, os ingressos. Vai ter ingresso, você vai querer ir para algum show, algum parque temático, não é? Parque aquático. Às vezes as pessoas dizem, eu vou ir até a litoral, até a praia. Legal. Chega lá, puxa, fica encantado com um parque temático, então quer ir também no parque temático. Não se programou, não fez a programação das atividades que vai fazer. Então, é importante também ver se tem algum tipo de ingresso. Então, por isso que você deve fazer o planejamento das atividades, assim como aqui na minha casa a gente faz o planejamento do cardápio, onde todos os dias, todas as refeições, o que a gente vai comer e onde nós vamos comer, também definir as atividades, a programação da sua viagem e se vai ter, por exemplo, algum ingresso que você vai querer pagar, acessar algum local que tenha cobrança de ingresso e você precisa também fazer a conta de quanto isso vai custar no orçamento das suas férias, da sua viagem. Outro ponto importante que às vezes as pessoas esquecem, que é a manutenção do veículo. Se você escolher por viajar com o seu veículo próprio, não esqueça que antes de sair de viagem, você precisa fazer aquela revisão básica. Você precisa fazer uma troca de óleo, você precisa fazer uma revisão, trocar talvez uma bateria, trocar pneus. Então você precisa gastar um pouco de dinheiro também para deixar a manutenção do seu carro em dia. Por isso que muitos carros, quando a gente viaja, a gente vê carro empenhado. Por quê? A pessoa ficou tão estrangulada, tão limitada com o seu financeiro, que apenas considerou os gastos da viagem, hospedagem, refeições, e não considerou fazer uma manutenção do seu veículo. E aí, quando foi se deslocar, deu problema e ficou empenhado. É claro que problemas podem acontecer, estou me referindo aqui àqueles que decorrem por falta de uma manutenção preventiva.
Bom, depois que você calculou todos os gastos da sua viagem, você definiu, né, como que vai ser as suas férias, você tem que calcular os gastos, quanto você vai gastar por refeição, quanto vai custar a sua hospedagem, quanto você vai gastar em deslocamento, quanto você vai gastar em outras despesas como ingressos, como eu mencionei, em parques aquáticos ou outros, por exemplo, se você vai a cinema, se você vai querer visitar museus. Depois disso tudo, você tem então o seu orçamento definido, quanto você vai gastar nessa viagem. E aí vem um ponto importante, você também saber responder de onde vai sair desse dinheiro. Será que você já tem isso de uma reserva feita durante o ano? Será que você vai utilizar parte do seu 13º? Será que você vai acessar algum financiamento, algum pacote de viagens, por exemplo? Como você vai pagar? Você vai pagar à vista? Você vai pagar parcelado? Quantas vezes? E olha só, como nós sempre comentamos aqui no nosso canal, de nada é interessante você comprar esse tipo de coisas pagando juros. Porque se as suas férias, por exemplo, sairiam R$5.000, você pagando juro, se você pagar 10% ao ano, você já vai estar pagando para essas férias R$5.500. Então, ela já está custando muito mais caro do que ela custaria de fato por conta de você pegar dinheiro emprestado ou você fazer parcelado. Então, é um ponto que você precisa ficar atento. Não que você não possa usufruir de férias, viajar, passear, mas também isso não precisa lhe causar um dano, não precisa lhe causar um mal para que no ano seguinte você fique mais pobre por conta de uma viagem de férias, não é mesmo? Verifique também outro ponto importante, que é o limite do cartão de crédito. Quanto você tem de limite? Se você for, por exemplo, reservar a sua hospedagem no Airbnb, você vai ter que fazer isso no cartão de crédito. Já vai consumir o seu limite de crédito. Então você precisa considerar quanto de limite no cartão você tem para verificar se ele vai dar conta de fazer todos os pagamentos no cartão de crédito. Porque você vai abastecer, você vai pagar se você for comprar passagens aéreas, tudo isso são gastos com volume considerável e que vão estar afetando o seu limite do cartão de crédito. E olha que eu já vi muitas pessoas, na metade das suas férias, o cartão já ficou sem limite e a pessoa não tinha o que fazer e ela teve que pegar dinheiro emprestado numa financeira para poder cobrir o restante do gasto das suas férias. Então, observe quanto de limite do cartão de crédito você tem. Outro ponto importante, qual é a data do vencimento dessa fatura? Pois, se a data de vencimento da fatura é em janeiro, por exemplo, você vai ter que desembolsar esse dinheiro lá no momento do pagamento da fatura, para pagar também. Outro ponto importante é que você considere no seu orçamento coisas que podem aparecer ao longo do passeio. Imagine que você vai para um local novo, para um lugar diferente, tem lojas diferentes, de repente você tenha alguém na família que se sinta atraído por comprar um brinquedo, comprar roupas, comprar uma lembrança, por que não comprar aquela camiseta do local que você está visitando para algum familiar que ficou em casa? Por que não comprar aquela porcelana com o nome do local para colocar no armário, na estante, como lembrança dessa viagem? Então você também vai estar gastando mais com esses artigos que você precisa definir pelo menos um limite e saber quanto você pode gastar com esse tipo de compra. Bom, depois de tudo isso que você definiu, está na hora de executar a viagem, ou seja, fazer as suas férias, organizar com a família, para que seja um momento inesquecível e que seja realmente um momento de muito prazer e um momento que você possa dedicar todos os dias da viagem, do passeio, para realmente a jornada que está acontecendo e não ficar se preocupando ou se estressando ainda, brigando com a família, incomodando, brigando durante o trajeto porque está custando muito caro, porque não sabe de onde vai tirar dinheiro. Então você não precisa chegar a esse ponto em que o financeiro ou a falta de planejamento das férias
vão fazer você ficar estressado e não aproveitar este momento tão incrível com a sua família. É importante que você, ao longo de toda a sua viagem, todo o seu passeio, obviamente anote tudo que você for gastar, seja abastecimento, seja o cupom fiscal que você comprar algo no supermercado, na sorveteria, anote todos os seus gastos para verificar se vão ficar dentro daquele planejado, porque dessa maneira você pode também verificar se tem algum limite a mais ou não para gastar, ou se vai ficar muito fora do seu planejado ou não. Vou te dar uma dica incrível aqui. Você pode compartilhar esse vídeo com os familiares, aqueles familiares que vão ir com você nas férias. Você pode mostrar a eles como é importante planejar todas essas questões e definir também o limite de gastos para as férias, de uma maneira calculada, de uma maneira planejada. Se você é empreendedor, empreendedora, eu sugiro que você compartilhe esse vídeo. Se você tem colaboradores, compartilhe com seus colaboradores. Compartilhe aqui embaixo no link, você pode enviar o link para o grupo de WhatsApp, pode enviar o link para os seus amigos, seus colaboradores, pois os seus colaboradores também precisam desenvolver essa educação financeira para que eles possam voltar ao trabalho depois das férias e estarem melhores em relação às suas finanças. Não voltar ao trabalho depois das férias e começar a reclamar que o salário está muito baixo, que o salário não dá conta de pagar todas as dívidas e, enfim, nem conseguir prestar atenção no trabalho ou diminuir a sua produtividade. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva neste canal. Muito obrigado por você me acompanhar até agora. Espero que essas dicas ajudem muito no seu planejamento de férias e até o próximo vídeo.